Seja bem-vindo a mais esta aula e hoje falaremos aí a respeito do melhor período que o governo aí faz as suas aquisições, o melhor período para você participar de licitações e vender aí os seus produtos ou serviços para a administração pública. Eu sou Bruno Garcia e seja muito bem-vindo a Magna Licitações. Bom, pessoal, primeiramente dizer que esta aula ela vai ter basicamente dois temas. O primeiro tema deles é esse que eu já falei na introdução, que a gente vai falar um pouco do melhor período para você vender ao governo aí. Qual seria então o melhor período para você participar das licitações e vender seus produtos ao governo durante o ano inteiro, né? E o outro, a gente vai falar um pouco a respeito de uma nova ferramenta que o governo federal ele está desenvolvendo, uma ferramenta chamada Painel de Compras, onde você poderá fazer várias consultas aí a respeito das compras públicas, né, como um todo. Você poderá utilizar essa ferramenta para você, caso você seja um consultor, por exemplo, para você angariar novos clientes, caso você seja aí um proprietário de empresa, para você fazer um estudo dos teus concorrentes, por exemplo, para você saber qual é o maior segmento que o governo está comprando, o que ele mais tem comprado, questão de quantidades, questões de valores, o seu concorrente, onde que ele está vendendo, se você tem um órgão público aí do lado da tua casa, o que esse órgão está comprando, enfim, todos esses dados nós conseguiremos levantar através aí da ferramenta chamada Painel de Compras, né? Que a gente vai falar em algum momento desta aula. Então, sem muita enrolação, vamos começar aqui falando de qual o melhor período do ano para você vender para o governo. Pessoal, eu vou me basear tanto na minha experiência, né, no momento da minha vida que eu era servidor público, que eu era o cara que comprava ali, fazia as aquisições lá para o quartel do Exército. Para você que não conhece um pouco da minha história, então eu fiquei 8 anos trabalhando no Exército e trabalhando nessa parte de levantamento de materiais, necessidades, né? Compras, aquisições, licitações e tudo mais. Mais focado mesmo na parte de aquisições como um todo, né? Então era eu ali quem fazia os empenhos, era eu quem entrava em contato com os fornecedores, que fazia todo esse pedido aí, esse processo, né? Era eu também quem recebia esses materiais, fazia conferência, mandava para pagamento, tudo isso daí passava pelas minhas mãos, tá bom? Então eu vou me basear tendo em vista esse período que eu fiquei lá no quartel, e também utilizando aqui da própria ferramenta que eu já comentei com vocês, o painel de preços, né? Painel de compras, melhor dizendo, são duas ferramentas. O painel de preços é uma e o painel de compras é outra. A gente vai falar hoje do painel de compras, tá bom? Eu vou mostrar para vocês, com base no que eu estou falando, como que acontece de acordo com os dados mostrados ali no sistema, tá bom? Então vamos lá. A gente sabe, todo mundo sabe que o ano ele é dividido em 12 meses, certo? De janeiro até dezembro. Basicamente, no primeiro período ali, no primeiro semestre, diria até que no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, é um período bem morto para a administração pública como um todo, onde, claro, a máquina pública ela nunca para, ela está sempre em movimento, né? Agora, existem períodos melhores e existem períodos ali que não são tão bons assim. Esse primeiro trimestre, de fevereiro, janeiro e março, é o pior de todos durante o ano inteiro. Pior na questão de licitações publicadas, tudo bem? É neste primeiro trimestre, então, que vários servidores da administração pública eles aproveitam para tirar férias, que aí já emenda feriado de ano novo, né? Natal, alguns aproveitam a questão do carnaval também. Enfim, nesse período a galera aproveita também para sair de férias e descansar. Então, logo, o efetivo ali da administração pública, dos órgãos como um todo, ele é um pouco reduzido. Tendo o efetivo reduzido, a demanda aumenta ali, né? E aí algumas coisas elas ficam um pouco mais morosas de serem feitas, né? Mais lentas. Evidentemente também não é só por causa disso. Nesse período também que o Congresso está tudo parado, né?
A galera tá aprovando LOA, tá de recesso, enfim, tá tudo parado. Enfim, nesse primeiro período do ano a galera realmente tem muita gente aí sem trabalhar, né? Por motivos diversos, e a questão aqui não é ficar falando sobre isso. Mas também, agora aproveitando a minha experiência como servidor público, era nesse período que a gente recebia várias mensagens do governo que o próprio governo ele estava fechando questões contábeis, o próprio sistema que a gente operava lá, que a gente fazia as notas de empenho, né? Fazia todo o controle de crédito, o sistema ele estava fechado, ninguém conseguia utilizar, com exceção de poucos servidores com acessos privilegiados, né? Mas para a gente, mesmo que fazia as compras, o sistema ele nem permitia que a gente fazia essas aquisições, principalmente em janeiro, né? Em janeiro praticamente inteiro o sistema ele era bloqueado, não deixava a gente comprar mesmo. Claro que tem exceções, né? Coisas emergenciais e tudo mais, mas via de regra o sistema ele era parado. E a justificativa do governo é que eles estavam fechando as contas ali, mais coisa contábil mesmo, tá bom? A ideia também não é deixar essa aula chata e explicar o porquê disso. E aí em fevereiro, em janeiro ainda, não chegava nenhum crédito, não chegava nenhum recurso pra gente também, tudo bloqueado mesmo. E fevereiro e março, aí sim começava a pingar uma coisinha ou outra, né? O sistema a partir desse ponto já estava aberto, a gente já conseguia fazer algumas consultas, porém com pouco dinheiro. Não chegava a crédito para a gente empenhar, conforme eu já falei, com algumas exceções. Então esse primeiro período de janeiro a março, né? Você não estranhe que realmente o mercado ele vai estar um pouco parado. Você percebe aí, principalmente em janeiro e até meados de fevereiro, que está muito morno mesmo, pouquíssimos processos de licitação sendo feitos e também poucos processos de dispensa. Então, o governo ali ele está meio que parado, tá? Aí, na segunda parte do semestre, ou seja, de abril até junho, mais ou menos assim, aí a máquina já começa a rodar um pouco mais rápido, já começam a sair um pouco aí de processos licitatórios e os pagamentos também começam a ser feitos com mais efetividade, tá bom? Além do que as contratações, os empenhos aí, eles ainda estão mais ou menos ali, não está tendo tanto pedido ainda, tá? Então, primeiro, eu costumo dizer que o primeiro semestre como um todo é um semestre mais de preparação, onde a administração pública ela vai estar fazendo as licitações, né? Está se planejando, fazendo bastante processo licitatório, para que no segundo semestre do ano, né, de julho até dezembro, aí sim começam a serem feitas aí os pedidos, as notas de empenho como um todo, tá bom? Isso de acordo com a minha experiência lá no quartel. Não sei te dizer se em todo órgão público é assim, acredito que na maioria seja, porque o sistema que a gente usa é o mesmo, tá? Mas, via de regra, a gente vai te mostrar isso daqui com alguns dados, é mais ou menos assim que acontece. O primeiro semestre, a gente costuma dizer aqui para os nossos clientes, é o semestre onde você tem que aproveitar para ganhar muita licitação. É o momento que você tem que estar ali preparando a sua empresa. Não espere receber muitas notas de empenho nesse período. Ele vai chegar a nota de empenho, vai ter pagamento, vai ter licitação, vai ter o ano inteiro, tá? Alguns períodos, como eu já falei, menos, outros mais. Então, o primeiro semestre a gente costuma dizer que é um período mais preparatório, um período onde você tem que se dedicar a ganhar licitações, e aí no segundo semestre, sim, é que começa a brincadeira, né? É que começam aí os processos de licitação, eles crescem ainda mais, começa a publicar mais licitações, mas também, junto com ele, vem os pedidos, né? Vem os recebimentos das notas de empenho aí. O governo, principalmente no último trimestre do ano, ali dezembro, novembro e outubro, né? Nesses últimos 3 meses é que começa realmente, a gente fala aqui numa brincadeira que é a hora do cara lavar a égua, né? A gente fala aqui na brincadeira, que é a hora que você tem para você realmente, é o momento que você vai vender pra caramba. Então, teve um caso de um cliente nosso, né? De produtos laboratoriais, produtos de laboratório como um todo aí, a gente veio o ano inteiro ganhando bastante licitação para ele, né? Só que aí foi no final do ano mesmo. Aí teve alguns pedidos durante o ano e tal, mas nada demais. Mas aí no final do ano, né, é que realmente começou a chover nota de empenho. A gente recebia nota de empenho aqui
Se deixasse o e-mail aberto, era o dia inteiro pipocando nota de empenho chegando. Então, no final, ele teve até que dar uma rebolada ali para conseguir entregar tudo, porque veio tudo de uma vez só. Então, é justamente isso que a gente fala. No início do ano, no primeiro semestre, prepara, vai ganhando muita licitação e não estranhe se não tiver tantos empenhos assim. A gente sabe, dependendo do seu segmento, né? Para você que não conhece, o SRP é uma modalidade não é uma modalidade de licitação, mas é uma forma com que o governo licita, que ele não é obrigado a pedir o que está sendo licitado. Mas se ele for pedir, ele vai ter que pedir da sua empresa, ou melhor, da empresa que ganhou a licitação ali, né? Que ganhou o registro de preços. Então, às vezes você ganha muita licitação, mas você não vende aquilo ali de forma imediata. O SRP possibilita a administração fazer isso, né? Ou ela pode não comprar, ou se ela comprar, ela não precisa necessariamente comprar naquele momento. Ela pode deixar para comprar a hora que ela precisar, tendo validade essa ata de registro de preços até 1 ano, né? E aí, muito cliente, inclusive, que é novo em licitação, a gente começa a ganhar vários processos, só que aí o cara ele fica se perguntando, poxa, mas não vão pedir nada, né? E aí a gente fala, calma, estamos aí no primeiro semestre do ano ainda. Aguarde o segundo que você vai ver que a coisa vai começar a andar. Então, é basicamente isso, pessoal. O que você tem que se preparar, então, é para o primeiro... A licitação a gente costuma dizer que é o seguinte, é uma coisa que é de médio a longo prazo. Não adianta você, que vai adentrar neste mercado, começar a licitar hoje, né? E amanhã você acha que vai estar rico, vai estar cheio de dinheiro. Não é assim que funciona, tá bom? Infelizmente, gostaria muito que fosse, mas não é. Às vezes acontece? Às vezes acontece. Às vezes a gente fecha parceria com o cliente aqui, o cara começa a licitar hoje, amanhã ele já ganha uma licitação, depois de amanhã ele já está entregando e na semana que vem ele já está recebendo. Acontece sim, não vou falar que não acontece, mas isso acontece em 5% das vezes. As outras 95% não é assim que acontece, tá? Geralmente demora um pouquinho mesmo, você tem que... vai ganhando bastante licitação. Se for registro de preço, aí você vai ganhando mais ainda, porque é aquilo que eu falei, a administração pública ela não obriga você a contratar. Ou melhor, o SRP permite que a administração pública não contrate naquele momento, não é uma contratação imediata, né? Agora, se for uma dispensa de licitação, se for uma licitação para aquisição imediata, aí a estratégia é outra, né? Porque aí você vai ganhar a licitação e de forma imediata eles já vão pedir aquele produto, tá bom? Mas se for SRP, a estratégia é você ganhando várias mesmo, vai acumulando atas ali, né? E se preparar, né? Porque esses pedidos, mais cedo ou mais tarde, eles geralmente vêm para o final do ano, tá certo? Aqui o painel de compras do governo, deixa eu mudar aqui rapidão, vocês já devem estar vendo minha tela. Então aqui é o site do painel de compras, é do site do Ministério da Economia, né? São dados aí oficiais do governo. E preciso ressaltar que esse painel ele está em versão beta. Versão beta, para quem não sabe, é uma versão de testes, né? Eles estão fazendo e estão testando aqui. Mas muita coisa aqui a gente já consegue aproveitar. É um sistema bem legal. Aqui na página Home, é mais ou menos assim, quando você abrir ele vai aparecer. Tem aqui alguns números, né, indicadores de compras, dados acumulados até de janeiro de 2017 até 2020. Então aqui nós temos o ciclo de vida da contratação pública, temos aqui o plano anual de contratações, processos de compras, processos homologados, execução financeira, contratos, ata de registro de preço. Cada um desses aqui, esse é o ciclo de compras, ele passa exatamente por esse ciclo de compras aqui, tá? Aqui tem uns textos aqui que eu não vou ficar lendo, mas cada um desses aqui é um botão diferente. Se você clicar aqui em processos de compras, você conseguirá ter acesso aos dados aí de todos os processos de compras que o governo divulgou no ano que você selecionar aqui. No caso aqui eu selecionei o ano de 2019, né? Porque não adianta a gente fazer um de 2020 aqui, porque o ano nem terminou, tá bom? E pelo fato do sistema ainda estar em beta, né? Repare que os dados estão atualizados até 6 de dezembro do ano passado, 6 de dezembro de 2019. Então ainda falta alguma coisa nesses dados aqui. Mas beleza, a gente está gravando aqui em março de 2020,
acho que já dá para ter uma boa estimativa, até porque ele está atualizado quase o ano inteiro, né? Esse valor aqui é o valor estimado de processos de compras aí do governo em 2019. Cabe ressaltar que esse daqui é um valor com base no valor de referência, né? E a gente sabe que às vezes o valor de referência é um pouco alto, então esse valor aqui ele pode estar sim um pouco acima do que realmente foi contratado, tá bom? Mas ainda assim não deve ser tão diferente disso daqui. Repare que nós estamos falando de uma cifra aqui de 985 bilhões de reais apenas no ano de 2019. Talvez você esteja fora desta fatia deste mercado, né? A gente sabe que para o empreendedor aí ter sucesso no que ele quer fazer, seria bem interessante que ele tivesse receitas de várias fontes diferentes, né? Eu sempre começo fazendo a analogia de várias torneirinhas. Quanto mais torneirinha, cada torneira é uma receita, uma fonte de receita. Quanto mais torneira tiver aberto, mais vai pingando aí no seu bolso, no bolso da empresa, todos os dias, todos os meses, melhor dizendo, tá bom? E talvez você esteja vendo esse vídeo e não esteja, você tem sua empresa, mas ainda não esteja vendendo para o governo. E esse é o valor que você está ficando de fora do mercado. Para quem acha que o governo ele não compra tanto, está aqui valores que não me deixam mentir, dados oficiais do próprio governo, do Ministério da Economia, tá bom? Aí aqui tem vários dados, ó, quantidade de processos de compras, foram 182 mil processos. Um outro dado interessante é que as ME e EPP participaram aí, ó, tiveram participação em 94,2% dos processos aí de compras do governo. Ou seja, basicamente aí só quem participa de licitação é empresa pequena. Então muita gente acha que tem que ser gigante para você participar de licitação, muito pelo contrário. Você que é pequeno, você tem até benefício, tá bom, pessoal? Mas aqui tem vários dados, a ideia não é ficar falando de tudo isso, mas sim dos principais, tá? Olha, só para você ter ideia, processos de compras divulgado por modalidade. Dispensa de licitação, 112 mil processos de dispensa. Isso daqui são processos, tá? Não valores. Se quiser valor, depois a gente vai ver aqui. Pregão, 47 mil. Nossa, mas tem mais dispensa, vale mais a pena participar de dispensa do que pregão, então. Olha, a gente tem que se atentar que dispensa de licitação, as cotações eletrônicas, realmente elas têm muito mais do que licitações. Afinal, todo dia tem cotação nova. Agora, os valores dessas cotações, tem cotação de R$100, de R$50. Nitidamente, o governo, toda vez que ele precisa comprar um material pequeno, ele vai lá, é muito mais fácil ele fazer um processo de dispensa. Então, é muito natural que realmente tenha muito mais processo de dispensa do que pregões, tá? O pregão é muito mais burocrático, ele tem que fazer todo um processo, tem que ser aprovado, tem que, no nosso caso lá, tinha que esse processo ir para a AGU, enfim, é muito mais burocrático você fazer um pregão, porque o pregão ele gira muito mais dinheiro, e eu vou te mostrar isso na prática. Mas olha só, 112 mil processos de dispensa, 47 mil só processos de pregão, só, né? Entre aspas aqui. E inexigibilidade, 21 mil. Lembrando que esses dados aqui deste portal é baseado aí em apenas dados federais, tá bom? Dados que são oriundos ali do portal do Comprasnet, beleza, pessoal? Isso daqui não contempla muitos municípios aí e alguns estados também. Então vamos lá, agora a gente sabe que existe muito mais dispensas do que pregão. Isso por si só é um dado importante para você decidir se você fica na dispensa ou no pregão? Com certeza não. Se a gente clicar aqui em valor, esperar ele carregar aqui, e aqui o pregão, então, em questão de valores, ele deixa muito para trás a questão da dispensa. Então, 959 bilhões foram licitados através do pregão, 12 bilhões através de inexigibilidade e apenas 11 bilhões através da dispensa de licitação. Então, apesar de haverem muito mais processo de dispensa, processo que é rentável mesmo é o pregão, né? A gente costuma dizer que a dispensa de licitação, as cotações, é uma piscininha. E o pregão, o mundo das licitações como um todo, é o mar, né? É ali que vai ter realmente as melhores oportunidades. Em questão de valores, a questão da licitação do pregão realmente
deixa muito para trás a dispensa. E para você que acha, ó, se a gente clicar aqui na questão da dispensa de licitação, ele vai atualizar alguns dados. Olha só, para você que acha que não existem dispensas de serviço, tá aqui, ó, 45% das dispensas foram dispensas eletrônicas aí, ou não eletrônicas também, né, de serviço, tá bom? Mas não é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Esse dado aqui é o que sim é relevante para essa aula de hoje, que é a questão dos processos de compras aí com o governo, ó, divulgados por período, né? Então, ó, em janeiro, você vê que janeiro, o primeiro trimestre, igual eu falei para vocês, ele é o trimestre mais devagarzinho, ele é um trimestre que está engatinhando ainda. É um período meio morno da administração pública, principalmente em janeiro, né? Que foi justamente aquilo que eu falei, que o meu sistema ele era até fechado, eu não conseguia fazer nada. Mas mesmo assim, foram publicados quase 6.500 processos de licitação em janeiro, do ano passado no caso, né? E aí depois, fevereiro e março, muito parecido aqui, né? E aí esse processo, a quantidade de licitações aqui divulgadas, ela vai, não só de licitações, tá gente, mas de processos de compras. Isso daqui envolve licitação, envolve dispensa, inexigibilidade, tudo. Aquisição do governo, concorrência, enfim, beleza? E aí esse processo ele vem crescendo ao longo do ano aqui, né, batendo seu pico em novembro aqui, onde foram publicados muitos processos de compras. Agora, há uma diferença entre processos publicados, que é esse que a gente está, e as atas de registro de preço aqui, né, que é aquilo que eu falei do SRP. Como a maioria são atas de registro de preço, tem processos homologados aqui também, mas esse daqui eu consultei antes e aqui não tenho a questão do período, né? As atas de registro de preço sim. Então, olha só, foram fechadas aí, homologadas 24 bilhões aí em reais, né? Em atas de registro de preços, onde quase aproximadamente 4 bilhões foram de fato comprados aí, tá? E aqui, ó, os processos de compras por período de novo, que é basicamente aqui é somente de ata de registro de preço, né? E basicamente não muda muito daquilo que eu falei, né? Ele começa bem devagar e ao longo do ano ele vai crescendo, batendo seu pico por volta de novembro e dezembro ele começa a diminuir de novo, tá? Mais ou menos é esse o processo de licitações aí do governo, processos que o governo ele está fazendo suas aquisições. Então ele começa devagar, vai crescendo ao longo do ano e no final do ano é o momento, que eu falei já, de lavar a égua, né, que a gente fala aqui na brincadeira. É um momento que você vai vender pra caramba, com certeza no último trimestre do ano aí. Outubro, novembro, dezembro, pode preparar, logisticamente falando, se você tiver ganho várias licitações, obviamente, né? Não adianta também ficar esperando e não se preparar durante o ano inteiro e esperar que no final do ano você vai vender, porque você não vai. Você tem que aproveitar todo o período que é mais morno e começar a ganhar muita licitação, para no final do ano aí sim você vender pra caramba. Por que isso acontece? Porque, vou te dar um exemplo do que acontecia no Exército e que acontece com certeza em todos os órgãos públicos aí. O dinheiro ele sai lá do topo, né? Vamos dizer assim, lá de quem distribui o dinheiro. Esse dinheiro vai para os ministérios ali, né? E os ministérios, no caso do Ministério da Defesa, que é onde a gente estava subordinado, o Ministério da Defesa ele pega e distribui uma parte daquele dinheiro. Esse dinheiro todo ele é aprovado, né, na LOA, né, na Lei Orçamentária Anual, e aí cada ministério tem sua quirelinha ali, né, sua parcela de grana. O ministério ele pega todo aquele montante, ele não vai distribuir todo aquele dinheiro para todo mundo. Ele não vai fazer isso, né? Deixa eu voltar aqui para minha... Mudei aqui, voltei isso apenas para a webcam, porque eu vou te explicar mais ou menos como funciona agora. Então, o Ministério ele não vai fazer isso de distribuir assim, e deixar nenhuma reserva com ele guardada lá. Então, ele distribui uma parte, ele pega e sai dando dinheiro para todas as organizações militares ali que é subordinado ao Ministério da Defesa. Isso vale para Exército, Aeronáutica e Marinha. Mas uma boa parte desse dinheiro ainda fica aplicado ali em algum lugar, fica de reserva, para caso aconteça qualquer problema, estoura uma situação que nem aconteceu uns tempos atrás aí, de que o Exército precisou ir lá para o Rio de Janeiro, né? Faz toda aquela intervenção militar lá, enfim, isso daí precisa de dinheiro, esse dinheiro vem do Ministério da Defesa, claro que vem um dinheiro a mais, mas ele conta com uma parte dessa reserva. Mas fato é que ele distribui uma parte e ainda fica uma parte reservada.
Vai chegando para o final do ano, se tiver dinheiro sobrando, vamos dizer assim, se a galera estiver precisando e tiver aquela reserva bem alta ainda, chega no último trimestre, o governo ele pega e faz o quê? No caso, o Ministério da Defesa aqui, ele pega essa reserva e sai distribuindo, porque aquele dinheiro tem que ser gasto naquele exercício financeiro. Não pode virar um dinheiro que é para de 2019 esse dinheiro não ser gasto. Não, ele tem que gastar ali, né? Para 2020, novo exercício financeiro, tem um novo orçamento ali, tá certo? Não é que não pode, né? Mas muitos não gostam de fazer isso porque é meio que um sinônimo de incompetência, vamos dizer assim. Você recebeu o dinheiro e não conseguiu gastar, não conseguiu usar. Isso é o que acontece na prática, tá, pessoal? Então chega no final do ano, ele sai distribuindo toda aquela reserva. E é o momento que muitos órgãos públicos, no caso aqui do Exército, recebia grana e saía comprando a rodo. Por isso que é o momento que mais é vendido. Por isso que tem toda uma questão lógica, e não é simplesmente porque é o último período do ano, não. É por causa desse dinheiro, dessa reserva que estava aplicado lá e que agora ele resolveu gastar, tá bom? Mas beleza, voltando para a tela aqui então, tem vários dados aqui, pessoal. Eu não vou ficar perdendo um pouco de tempo falando disso daqui agora, porque eu pretendo depois trazer um vídeo só desse sistema, mas no momento em que ele não estiver em testes, no momento que ele passar ele deixar de ser beta aqui, né? Aí eu vou trazer uma aula específica só falando dessa ferramenta, mas também não tem muito mistério. Aqui, ó, na esquerda, tem vários filtros que você pode usar. Você ficar brincando aqui, ó, você pode colocar aqui também o CNPJ do seu concorrente para você fazer monitorar aí as compras, onde que ele está vendendo, quanto que ele está vendendo, qual o período que ele vende mais. Dá para você fazer isso. Dá para você colocar o nome do órgão público para você saber o órgão público que está aí do teu lado, aí o que ele está comprando, quando que ele compra, enfim. Dá para você ficar brincando com esses filtros aqui e descobrir muita coisa interessante aí para o seu negócio que pode te ajudar de alguma forma, tá bom? E aí, finalizando, repito, aqui tem alguns botões também, né? Mas finalizando, a gente vem aqui para a execução financeira. E aqui a gente vai ter uns dados bem interessantes também, que é a questão aqui, ó, do que foi empenhado em 2019 e o que foi pago, né? E aí você vai me falar, caramba, mas foi empenhado aqui 26 bi, mas foi pago somente 12 bi? Realmente isso acontece porque não quer dizer que o órgão público não paga, não é assim, pessoal. Isso daqui é com base em 2019. Se você descer um pouco mais a tela, aqui a gente consegue ver, ó, o movimento por estágio da despesa. Quais são os estágios da despesa? Se você acompanha, a gente já está vendo as aulas aí, você já aprendeu que os 3 estágios da despesa são empenho, liquidação e pagamento, tá? Aqui ele vai falar, ó, do valor empenhado e do valor total pago. Então reparem que em dezembro, tendo em vista isso que eu acabei de falar, do governo ele pegar e soltar um monte de dinheiro aí na praça, vamos dizer assim, para os órgãos públicos gastarem, não dá tempo o cara que empenha, o órgão público que empenha tudo em novembro e dezembro, principalmente em dezembro, não dá tempo do cara fazer um empenho, mandar para o fornecedor entregar esse produto e pagar ainda em dezembro. Na maioria das vezes, o que acontecia com a gente lá na prática, isso por dados empíricos aí, é que dezembro, principalmente dezembro, chovia um monte de dinheiro, a gente saía gastando, claro, com coisas que a gente precisava ali, né? Sempre fica alguma coisa que a gente quer fazer, mas nunca tem dinheiro. E aí chega nesse dezembro, é o mês que a gente aproveita para fazer tudo, colocar a casa em ordem. E aí a gente sai gastando, sai comprando um monte de coisa, fazendo um monte de empenho, só que não dá tempo do fornecedor entregar ou prestar o serviço, entendeu? Por quê? Demora para você fazer um empenho, demora para você mandar um empenho para o fornecedor. O fornecedor ele geralmente tem 30 dias para poder entregar. Dezembro, tem Natal, tem Ano Novo, tá tudo parado, enfim, não dá tempo. Tanto é que você vê aqui, ó, pelo gráfico, que dezembro, a coluna do valor empenhado ela é ridiculamente aqui, bem maior do que a de valor pago. Justamente por isso que eu falei. Você empenha muito em dezembro, só que não dá tempo de pagar nada. E aí, por isso que esses dados aqui em cima, ele fica com um valor pago muito menor. Quando que esse valor vai ser pago? Esse valor aqui que foi empenhado em dezembro vai ser pago ao longo do ano
de 2020 no caso aqui, tá bom? Então lembrando que esses gráficos são de 2019. No ano de 2019 foram feitos aqui, tudo isso daqui de empenho, ó, só que não foi pago nada. Vai ser pago ao longo de 2020 agora, né? Esse valor ele passa a ser inscrito em restos a pagar, que você já aprendeu em outra aula, ou vai aprender, tá? E esse valor ele passa, então, o restos a pagar é quando você passa uma despesa de um ano corrente, no caso aqui 2019, para um outro exercício financeiro, para 2020. Então você pega uma despesa de uma LOA e joga para outra. Basicamente é isso, tá bom? E é isso que aconteceu aqui, por isso que não é pago todo o valor durante o ano. Não quer dizer que o órgão público dá calote, não é isso, tá? E essa aula ela está servindo para elucidar isso daí para você também, que muitas vezes a despesa é feita num ano, mas paga no outro, tá bom? Como a gente está consultando apenas 2019, ele não vai mostrar muita coisa. Isso daqui, pessoal, é aquilo que eu falei. Aqui a gente consegue ver, aqui no gráfico azul, a quantidade de empenhos que são feitos aí ao longo do ano. Então, ó, em janeiro você vê que ele começa, teve até bastante empenho em janeiro aqui, né? Em janeiro, geralmente, a gente empenhava muita coisa de saúde, né? Contratação de clínicas, essas coisas para o plano de saúde do governo lá, do Exército, no caso, tá bom? Então, é tudo no início do ano que é feito isso daí, concessionária de serviço público, por isso que esse valor fica alto nessa questão. Mas não é tanto de material, é mais serviço aqui, com base no que eu tenho de experiência lá do tempo que eu fui servidor público. Então, vai ser, o azul, lembrando, são empenhos, então esses empenhos eles vão sendo meio que constantes ao longo do ano, até o primeiro semestre, vamos dizer assim. Chega no final do ano, ele dá uma subida, principalmente em dezembro. Mas aquilo que eu falei não quer dizer que não é feito. Não, é feito sim durante o ano inteiro tudo. Tanto licitação, quanto empenho, quanto pagamento. Só que alguns períodos são maiores do que os outros, tá vendo? E o pagamento já é o contrário. Aqui em janeiro tem bastante pagamento, fevereiro tem bastante pagamento, que são coisas o quê? Do ano passado ainda, tá bom? São coisas que viraram aí em resto a pagar que o governo está pagando agora, tá certo? E aí ele vai pagando isso daí meio que dividido ao longo do ano e chega no final do ano aqui, ó, o último período do ano, ele é o melhor para emissão de empenhos, é o momento que o governo mais compra. Só que pagamento é o pior. Né? Isso acontecia na prática lá também. O último ano os últimos períodos ali do ano, né? Os últimos 3 meses, era o pior para pagamento, tá bom? Justamente porque tem muito crédito sendo empenhado. Então é isso, pessoal. É basicamente isso que eu falei. Processos de licitação, ele começa devagar no início e vai aumentando gradualmente aí até o final. Período para você, fornecedor, vender os seus produtos, segundo semestre, principalmente último trimestre ali, outubro, novembro, dezembro, é o período que você vai vender pra caramba, né? É o período que o governo mais compra, com certeza, no final do ano. E para pagamento, o pior período do ano é, então, o último trimestre do ano, aqui no caso, outubro, novembro e dezembro, de acordo com esses gráficos que eu estou te mostrando aqui. Lembrando também que esses gráficos são públicos, né? Qualquer pessoa pode acessar, você não precisa ter nenhum cadastro, basta você acessar aí painel de compras, .economia.gov.br, vou deixar o link para vocês aí, e fazerem aqui suas consultas. Coloca o ano aqui que você quer dar uma olhada. Uma outra coisa interessante aqui, pessoal, é você conseguir ter uma noção de como que o órgão público, às vezes você está pretendendo vender no órgão público federal aí, né, ou qualquer um que utilize do Comprasnet, você quer dar uma olhada, o que esse cara está comprando, se ele está pagando tudo que ele está empenhando, como que está essa situação. Então você vem aqui, coloca o nome do órgão. Eu coloquei aqui apenas o primeiro, aqui, Advocacia Geral da União, qualquer um aleatoriamente, para mostrar. Ó, então, no ano de 2019, melhor dizendo, a AGU, né, Advocacia Geral da União, ela empenhou 39 milhões aqui, ó, e pagou 23, tá bom? O restante, provavelmente, ela não pagou em 2019, ela vai pagar agora em 2020. Mas é um número até que bacana. Você consegue ver que boa parte, pelo menos bem mais do que a metade aqui, ele pagou sim, tranquilo e não teve problemas, tá bom? Aqui você consegue ver quanto que ele está comprando, se é material ou serviço, qual o tipo de serviço que eles compram lá, material também, questão de valores e tudo mais. Aqui a questão de material. E aqui aquela questão do estado da despesa, o que ele empenha e o que ele paga, tá bom? Então você consegue utilizar desses vários filtros aqui para você fazer essas consultas e saber se o órgão público ele é um bom pagador, se ele está empenhando muito e pagando um pouco,
entendeu? Quanto do empenhado ele está pagando? Em quantos por cento daria esses 23 milhões aqui, dos 39? Aí você vai fazendo os cálculos aí, você consegue ir estudando o órgão público que você quer entrar, né? A gente sempre orienta aqui que você dê uma estudada antes no órgão público que você quer vender, para você minimizar aí riscos de atraso de pagamento, enfim, você consegue conhecer o seu cliente, né? Você quando vai fazer uma venda, você tem que conhecer o seu cliente. E é isso que a gente procura mostrar aqui, tá bom? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado dessa aula, né? Que tenha te ajudado de alguma forma. Se ficou alguma dúvida, deixa abaixo aí nos comentários que eu vou te responder o quanto antes, tá certo? Um forte abraço e nos vemos então na próxima aula. Até lá!